The Wyndham Sisters, são as irmãs da família Wyndham. É mais um quadro do nosso amigo Sargent, que eu vou dar uma olhada na composição deles, fazer algumas reflexões aí sobre a composição dele. Apesar de ser mais um quadro do Sargent, eu tenho falado só do Sargent praticamente, mas na realidade o que importa mais que o pintor ou até que o quadro específico são os conceitos que a gente acaba falando a respeito, né? Nesse caso, por exemplo, a gente vai investigar questões relacionadas com composição que se aplicam a diversos quadros. Na realidade, todos os quadros têm essa questão da composição. Então, falando de um, a gente acaba falando também de conceitos que se aplicam a vários quadros. Esse quadro, especificamente, não é tão heterodoxo como o outro que eu analisei, o The Daughters of Edward Dolly Boyd, mas tem muitas coisas bem interessantes e que dão chance da gente discutir questões que eu acho que são bem importantes em termos de composição. O Sargent tem diversas composições desse tipo, assim, composições de grupos, né? Mas essa aí está entre uma das minhas favoritas, depois das filhas do Dolly Boyd. O maior conceito aí em termos de composição, na minha opinião, é sempre a questão da unidade com variedade. É esse o conceito que, para mim, deveria reger qualquer composição de qualquer quadro ou foto, ou qualquer elemento nessa área de artes visuais. A questão é como conseguir isso, né? Como organizar o caos, né, de uma forma que fique harmonioso, sem ser certinho demais e que fique chato. A gente olha para um quadro como esse e a gente acha que só poderia ter sido feito dessa maneira, que está tudo certinho no lugar onde deveria estar mesmo. Mas, na realidade, existe 1 milhão de maneiras de se compor um quadro como esse. A gente justamente olha para ele e acha que está tudo certinho e às vezes nem acha que tem nada demais. É só um retrato aí de três dondocas aí, 3 mulheres metidas aí da alta sociedade, e mais um quadro desse entre milhões, né, que não tem nada de muito especial, só podia ser desse jeito mesmo, sentou as mulheres ali, pronto. Mas na realidade tem milhões de maneiras de você compor um quadro desse, como a gente vai ver. E o difícil é isso, fazer isso de uma maneira que fique interessante, que não fique chato, que não fique quadradinho, e que fique legal. E a gente falando desse quadro, esse Wyndham Sisters, a gente pode explorar um pouco essa questão. Pode aprender, na realidade, muito com ele, né? Deixa eu primeiro dar algumas informações gerais sobre o quadro. Esse quadro fica em exposição permanente no Metropolitan de Nova York e ele retrata as 3 filhas desse milionário londrino. Da esquerda para a direita é a Melanie, a Pamela e a Mary. Ao contrário do que ele costumava fazer nesse caso, o Sargent, ele pintou o quadro na casa delas. Normalmente o que ele fazia é que ele chamava as pessoas para o estúdio dele e pintava lá no estúdio dele. Ele levava uma série de apetrechos que ele precisava. Por exemplo, se ele quisesse sofá, ele teria levado esse sofá, levava quadros, tudo e montava. Ele tinha um estúdio enorme, montava tudo lá. Nesse caso, não consegui achar informação exatamente o porquê dele ter feito na casa delas. Porque esse quadro levaria semanas para fazer, é um quadro enorme, é um quadro que tem 3 metros de altura por 2,13 mais ou menos, e levaria muito tempo, então fica um trambolho lá, muito tempo na casa da pessoa, mas por algum motivo ele decidiu fazer esse quadro lá na casa deles. Esse quadro foi pintado em 1899, o quadro inclusive fez muito sucesso na época que foi a primeira vez que ele foi exposto,
e foi até apelidado pelo príncipe de Gales como as Três Graças, né, em função da elegância com que o Sargent pintou as três irmãs. Os elementos que a gente vai encontrar em toda boa composição, e esse quadro não é exceção, na realidade ele usa isso de uma maneira muito legal, são vários, né? Entre eles vamos destacar alguns, que é você ter um ponto focal bem definido. Às vezes você tem mais de um ponto focal, mas você precisa ter sempre um ponto focal que seja o principal. Você tem uma estrutura por trás desse quadro que esteja amarrando as coisas de alguma maneira, a gente vai falar disso também, e equilibrar as massas e os elementos do quadro de uma maneira legal. Você tem também a questão da cor, dos valores, como é que você vai equilibrar os valores e as cores. E no final todas essas coisas trabalham juntas, uma não fica completamente separada da outra. De qualquer maneira, ponto focal. O que é o ponto focal de uma pintura? Bom, para qualquer composição, se você tiver uma figura, o ponto focal geralmente é o ponto que atrai a nossa atenção imediatamente, mais do que qualquer outro elemento, né? No caso desse quadro aí, é o rosto da irmã da Pamela, né? Agora, o rosto é sempre um elemento que em qualquer quadro é o que mais vai chamar a nossa atenção. Se tiver figura no quadro, a gente geralmente vai olhar para a figura. E na figura a gente sempre vai para o rosto. Agora, aí nesse quadro nós temos 3 figuras, 3 rostos, né? Por que a gente vai direto para o quadro dela? Em primeiro lugar, por que o Sargent colocou ela como principal, né? Como ponto focal principal? Bom, ela era a irmã mais bonita, era a mais bonita das 3, e não tem dúvida de que por causa disso o Sargent resolveu colocar ela como centro, ponto focal principal. Agora, como que ele consegue fazer com que a gente, com que o nosso olhar vá direto para esse ponto focal? Vou tirar até aqui o grifo para a gente poder ver sem ser tendencioso que esse é o ponto focal. Ele podia usar essa coisa do rosto, ele está, na realidade, competindo com o rosto das outras duas. Então não é só por ser um rosto. Se não tivesse nenhuma outra figura, obviamente a gente ia ser atraído para o rosto dela. Mas como ela tem outras 2 irmãs, ele precisa usar outros elementos para atrair nosso olhar para o rosto da Pamela. Então o que ele usa? Primeiro que ele fez o rosto dela virado para nós. Ela está olhando direto para nós, enquanto que as outras não estão. Então isso também faz com que a gente preste mais atenção no rosto dela. Depois ele usou o que mais? Contraste, né? Contraste, você pode usar contraste tanto de cor, que não é o caso aí, ou contraste de valor, né? De claro e escuro, que é bem esse caso. Se a gente for ver a roupa aí da Mary, bem onde ela está, atrás do lado aí da cabeça da Pamela, essa é a parte do quadro mais clara do quadro todo, né? Onde tem os valores quase brancos, é bem nessa região, e o cabelo da Pamela bem escuro. Então é o lugar no quadro onde existe um contraste maior entre valores. Então isso também ajuda a atrair a nossa atenção. Obviamente, no quadro você também pode ter contraste de formas, né? Você, por exemplo, se o quadro é predominantemente com formas orgânicas, uma eventual forma geométrica que você coloque aí vai naturalmente atrair a atenção de quem está olhando, mas não é o caso nesse quadro, né? Uma outra forma importantíssima de você atrair a atenção é através de linhas guias, né? Costuma-se chamar isso de linhas guias. Eu gosto de chamar o que normalmente se chama de guidelines ou linhas guias de linhas de fluxo visual, porque linhas de fluxo visual
dão uma ideia mais clara do que é, porque é exatamente isso que essas linhas fazem. Elas criam um fluxo visual, elas criam um caminho para os seus olhos. Por quê? Porque linha guia não diz muita coisa, né? Agora, esse fluxo visual acho que me dá uma ideia, você já visualiza bem o que é, e agora nós vamos ver exatamente o que elas são, né? No caso aqui deste quadro, por exemplo, você tem uma linha clara correndo desde baixo, ali perto das pernas, na entrada, bem quase no centro do quadro, embaixo, perto das pernas da Pamela, indo até lá em cima na cabeça da Mary. Essa linha, no entanto, você vai ver que a sua visão tende a subir, só que você vai ver uma interrupção ali, justamente por causa desse contraste muito grande, a sua visão acaba dando uma desviada antes de subir, o que ajuda a dar o contraste aí para esse foco, para esse ponto focal na cabeça, no rosto da Pamela. Uma outra linha aí de fluxo visual que eu acho que é importante é essa que entra aqui na nossa lateral esquerda e de novo vai seguindo em direção à cabeça da Mary para cima do quadro. Essas linhas elas ficam subentendidas em função das formas que foram colocadas no quadro. Sutilmente o pintor vai manipulando as formas para que você siga essas linhas dessa forma, né? Obviamente que ao passar por essa linha, você vai também, de certa maneira, estar passando pela cabeça da outra, mas o que você vai ver primeiro é a cabeça da Pamela, depois da Mary lá em cima e depois da outra irmã, né? A outra irmã ali fica por último, tá? Aí você tem as linhas dos braços dela também, dos braços da Pamela, que apontam pro rosto dela de uma maneira bem clara. Você vê que até esse braço direito dela, que para nós está à esquerda, né? Ele se junta com o vestido da irmã atrás e faz esse arco, né? Que já dirige a tua atenção como uma seta ali para o rosto dela. Então, todas essas coisas essas linhas ajudam a focar no rosto dela. De forma que todos esses elementos juntos, as linhas guias, o contraste da forma, o fato do rosto dela estar virado para nós enquanto as outras não estarem, que fazem com que a gente vá direto para o rosto dela, e o rosto dela, e principalmente os olhos, sejam o ponto focal principal. Uma outra maneira também de se estabelecer o ponto focal de uma pintura é através de você desfocar certas áreas, não dando muito detalhe, deixando pinceladas menos definidas e colocando mais detalhe, dando mais acabamento em determinadas partes. Isso geralmente o Sargent faz. Ele coloca mais detalhe nos rostos, você vê que os rostos são um pouco mais acabados, um pouquinho mais lambidinho ali nos rostos, e ele deixa as pinceladas mais soltas em outras áreas, né? E aí agora a gente pode falar um pouco de estrutura, né? Aqui, por exemplo, a gente pode falar, que eu até falei no outro Os Filhos do Ali Boyd. Aqui, por exemplo, entra aquelas coisas que eu falei lá, de seção áurea, de espiral de Fibonacci, uma série de outras fórmulas, grades e estruturas que ajudam a gente a organizar o espaço, né? Em artes gráficas, por exemplo, você tem uma série de esquemas e de grades que você usa para você depois colocar suas fotos, seus textos, amarrar ali e ficar tudo bem equilibrado, de uma maneira bem harmônica. Em pintura também se usa alguns esquemas desses para se fazer. Essa estrutura serve justamente para dar um sentido de ordem para as coisas, né? Com isso dá uma sensação de estabilidade. O nosso cérebro sempre acha muito bom essa questão da estabilidade. Então vamos ver algumas fórmulas comuns para se fazer isso. Eu não vou falar desse caso
nem de seção áurea, nem de Fibonacci, porque não vão se aplicar ao nosso quadro em função das proporções dele que não estão dentro dessa grade. Um outro que também às vezes é muito comum, que eu dei uma olhada também, mas não se aplica nesse caso específico, é essa regra dos terços, né? Onde você divide o espaço em terços e aí, teoricamente, essas intersecções aí são os pontos focais mais fortes, né? Mas eu acho que aqui também isso não vai se encaixar para a gente. Pelo menos não em termos de ponto focal especificamente. Mas em termos de linhas, algumas linhas dessa regra dos terços até que se aplica, né? Você vê os braços da Pamela aí estão seguindo o cotovelo dela, bate certinho com uma das diagonais, as duas irmãs sentadas estão quase que alinhadas com as duas linhas aí dos terços, o quadro lá atrás da mãe delas também quase que está encaixado aí nesse centro, então até que se encaixa um pouco nisso, e obviamente se você está pintando o quadro e você consegue encaixar os elementos mais ou menos dentro dessas divisões, dessas seções do quadro, ajuda para que você equilibre o quadro. E uma coisa que ele usa, um princípio que ele usa aqui muito bem, é não o princípio dos terços, mas o princípio dos três. Você pode traduzir isso em português, mas a gente pode falar o princípio dos três, que é quando você tem três elementos do mesmo tipo e você usa as variações desses elementos, né? Aqui no caso você tem três mulheres, as três irmãs, e esse princípio resolve os dois princípios da boa composição, unidade e variedade, porque você tem unidade porque são três mulheres, né, com vestidos parecidos, e ao mesmo tempo você está dando variedade pela individualidade de cada uma. Uma está olhando para um lado, outra está olhando para o outro, outra está olhando para frente, cada uma com a sua peculiaridade. Então você dá unidade pelo fato delas serem elementos, aí no caso, semelhantes, mas ao mesmo tempo você dá uma leve variedade em cada uma delas. Aqui tem alguns exemplos, né? Se a gente for olhar nesses sketchzinhos, nesses thumbnails, a gente vê bem isso. Quer dizer, você pode usar numa paisagem, por exemplo, você tem três elementos na paisagem, você varia tanto no posicionamento deles como no tamanho. Depois você pode usar, por exemplo, se você tiver três árvores, né, e três trechos de montanha, por exemplo, sempre três elementos da mesma classe, onde você varia tamanho e configuração, né? Isso você consegue as duas coisas, unidade e variedade, né? Aqui com três rochas, por exemplo, né? Você tem três rochas, elas são afins, então elas têm uma tendência de dar uma sensação de unidade, mas ao mesmo tempo elas têm configurações bem diferentes, então elas te dão variedade, né? E você pode ter isso, por exemplo, em nuvens e até na paisagem. Esse é um recurso bem interessante de se usar em composição e muito, muito, muito usado. E aqui, nesse caso dele, é o princípio mais óbvio para você usar, porque você já tem realmente três irmãs. Então, ele se aplica muito bem, né? E a gente pode ver aqui, e esse uso das duas irmãs, com as diagonais aí que praticamente são uma o espelho da outra, né? Enquanto uma está olhando para um lado, a outra está olhando para o outro. Enquanto uma está inclinada para um lado, com o peito para frente, a outra está inclinada para o outro lado, com o peito virado para trás, né? Elas são mais ou menos o espelho uma da outra. Essa complementação que se faz, esse efeito de espelho, isso ajuda muito a amarrar. E ele colocou uma no canto,
a outra no outro, isso ajuda a dar uma sensação de unidade, de dar uma amarrada no quadro também. Então, em termos de estrutura, isso ajuda bastante. E aí, essa parte de estrutura e de equilíbrio acabam se misturando, porque na hora que você amarra as coisas numa grade, numa estrutura legal, é só uma questão mesmo de você colocar os elementos ali de uma maneira que eles fiquem equilibrados. Se a gente for pegar o centro aqui, a gente vai ver que ele colocou a cabeça das duas sentadas quase batendo no centro. Como a massa, ele dividiu na realidade, se for ver, ele dividiu esse quadro em duas partes. Uma massa bem grande embaixo, clara, e uma massa bem grande escura em cima. Como a massa clara tem um peso visual maior, ele colocou ela num espaço menor. Se a gente for fazer uma simplificação aqui meio grosseira, a gente veria isso, uma massa bem clara, mais clara embaixo, ou bem clara comparado com a de cima, e a de cima bem mais escura. Aí ele fez a de baixo menor, por ela ter um peso visual maior. E aí o que ele fez? Arrancou um pedacinho aqui do lado esquerdo e jogou lá do lado direito, criando esse efeito meio de uma escadinha, né? Que ficou essa coisa assimétrica. Se ele fosse fazer uma coisa muito recortada e muito dura, essa imagem ia ficar desequilibrada aqui para o nosso lado direito. E aí ele o que fez? Ele fez uma coisa bem suave. Ele fundiu esse fundo. Então aqui a gente está vendo uma simplificação do esquema tonal, do esquema de valores do quadro. A gente vê que ele fundiu, para não ficar aquela coisa recortada, que daí ia desequilibrar o quadro, ele integrou o fundo no primeiro plano e o primeiro plano no fundo, né? Ele trouxe o fundo escuro que vem lá de cima da esquerda aqui para baixo à direita e fez o contrário com o primeiro plano, subiu com o primeiro plano. Isso tudo com a forma tonal. Ele fez um degradê lá em cima para justamente poder fundir onde a irmã que está ali mais alta aparece no quadro, naquela região por trás dela ele entra. E veja como ele foi inteligente aqui no uso dessas flores do lado direito embaixo, nesse canto do lado direito embaixo, porque essas flores são perfeitas, porque elas são uma mistura de tonalidades bem escuras do fundo com tonalidades bem claras que tem na frente. Então fica esses pontos se misturando que dão o peso exato. Ele pode jogar com isso. Eu jogo mais uma flor ou menos uma flor, mais uma flor ou menos uma flor, para dar exatamente o equilíbrio que ele precisava aí. E outra coisa que é interessante, que tem a ver um pouco com a parte de cor, mas acho que tem mais a ver inclusive com a parte de equilíbrio, essa parte de equilíbrio tonal principalmente, é a gente notar que essa parte clara toda, essa massa clara toda composta pelo sofá e pelas três irmãs, tem uma almofada do lado esquerdo, ali uma almofada esverdeada, que é até estranho, né? Que parece perfeito ali da maneira como ele colocou, mas que é interessante, porque a almofada que está no meio das duas irmãs sentadas é da mesma cor do sofá, que é um tom muito parecido com o vestido delas. E por que aquela ali é de uma cor diferente, né? Por que aquela almofada é verde? Para se integrar com o fundo, justamente para dar esse equilíbrio. Porque se a gente fizer essa almofada da mesma tonalidade, já fica estranho, né? Então ele deve ter experimentado, deve ter jogado ali uma almofada desse mesmo, porque a composição é uma coisa empírica, você vai tentando, coloca uma coisa aqui, coloca uma coisa ali e vai vendo que fica bom, né? E ele deve ter colocado essa almofada dessa cor, falando, não, vamos tirar essa almofada, me arruma aí uma almofada de uma outra cor. Ou até se não tivesse a almofada da cor que ele queria, ele pintaria da cor que ele quisesse, né? Porque realmente quebra o esquema tonal que ele estava planejando, essa coisa assimétrica, essa coisa ascendente para o lado direito, né?
Então isso é interessante de notar. E mesmo em termos de equilíbrio do esquema tonal, a gente vê como o fundo dá uma variedade para o quadro, mas sem interferir. Ele quis colocar ali aquele quadro da mãe delas, até para ter essa coisa, essa ligação delas com a mãe, fazer essa conversa aí, mas sem que o quadro tivesse destaque demais. Ele jogou alguns brilhos ali que realmente ajudam a equilibrar, mas sem dar destaque demais. Você vê, se a gente clarear um pouquinho aquele quadro, ele já começa a incomodar. Ele já começa a chamar atenção demais, a brigar com elas aqui, pela atenção de quem está olhando, né? Então já não pode. Então você tem que, segura esse quadro lá para trás, deixa ele mais na penumbra, para não interferir com o nosso esquema tonal, que já está todo amarradinho. O fato dele usar uma paleta, ele usa, né, uma paleta bem reduzida e bem limitada. Isso também facilita muito para ele dar a sensação de unidade no quadro, porque você não tem nenhuma cor muito vibrante brigando aí por atenção, né? Você tem essa massa das irmãs aí, você vê que tem muita diferença de tonalidade de cor do vestido para o sofá, para a cor de pele delas, né? Então fica praticamente uma massa só e o fundo um pouco esverdeado. Então você tem também, que é normalmente uma regra que se segue, de usar tons quentes para o que você quer que venha para frente, que venha para o primeiro plano, e tons mais frios para o que você quer que vá para o fundo. Então ele fez esses tons mais esverdeados aí no fundo. Isso ajuda a dar essa unidade. Ele usa uma paleta, a gente pode falar em paleta no sentido de esquema cromático que ele está usando, que é uma paleta limitada, mas a paleta mesmo, os pigmentos que ele usava também eram bem limitados. Era uma coisa que o Anders Zorn, o pintor sueco, também é famoso por isso, e Sargent também, quando pintava em estúdio, costumava usar essa paleta mais limitada, que é normalmente formada, composta assim de branco, preto, um amarelo ocre, um vermilion ou um vermelho de cádmio médio, né? Nesse caso, às vezes eles acrescentam um azul, normalmente um azul ultramar, que é bem o caso aqui. Ele deve ter usado um azul ultramar justamente para poder fazer os verdes, né? Mas mesmo assim, muito poucos pigmentos eles usam nesse tipo de quadro. Uma coisa que eu acho também muito importante nesse quadro, obviamente é importante em todos os quadros, em fotos também, né, em cinema, tudo, o enquadramento. Como é que você vai enquadrar esse seu tema? Porque você veja, ele está fazendo um retrato de 3 irmãs. Então eu fiz um corte aqui. Por que ele não fez um enquadramento assim? Né? É um enquadramento bonito, funciona em termos de composição, né? Eu acho que ficaria harmonioso dar um corte como esse que eu dei aí, né? Então por que ele não fez isso? Por que ele não fez mais fechado assim? O que ele estava querendo com o enquadramento que ele fez? Vamos dar uma olhada, né? Eu acho que a questão para incluir o quadro da mãe, sim. Mas veja a diferença de sensação que te dá olhar para isso, né? Tá bonito, são 3 irmãs, chiques, bacana, tá. A hora que você abre, são 3 princesas num palácio. É um palácio enorme, elas moram num palácio, elas não moram numa casa, numa sala normal, com um teto, com o pé direito baixo. Não, elas moram num palácio. Isso te dá um respiro enorme para cima e te eleva mesmo, te dá uma sensação de monumentalidade, né? Então passa uma coisa muito mais mesmo de suntuosidade. Você vê que os elementos também ficam menores no quadro, ficam mais escassos. Você tem muito fundo e os elementos passam a ser menores. É um pouco também como quando você vai numa loja muito chique, você vai ver que tem menos coisa, né? Não tem aquele amontoado de um monte de roupa, não. São poucas roupas, né?
poucos estandes para colocar as roupas, muito espaço entre as estantes. Você tem uma loja com o pé direito geralmente muito alto, muito ampla, com poucas coisas, né? O que acontece? As poucas coisas que tem um valor muito grande. Enquanto que em outras lojas que tem o pé direito mais baixo e cheio de coisa, quer dizer que você tem muita coisa, mas de muito menos valor, né? Esse é um conceito também que você passa quando você dá esse espaço todo aí nesse quadro, né? Que é uma coisa de enquadramento que é super importante. Para finalizar, eu queria mostrar uma foto feita pelo fotógrafo Cecil Benton. O Benton era um fotógrafo nascido na Inglaterra em 1904. Ele ficou famoso como fotógrafo das celebridades, tirou foto de um monte de artistas de Hollywood, um monte de gente famosa, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e até Mick Jagger, um monte de celebridades. Eu não consegui achar muita informação sobre essa foto que ele fez em 1950. Eu sei que essa foto foi feita de descendentes de uma das irmãs. Devem ter ou encomendado para ele, ou ele resolveu fazer essa brincadeira. Ele fazia muitas fotos assim, inspiradas em quadros e tal. Agora, para mim, eu acho essa foto muito ruim. Eu acho que ele não entendeu nada da pintura. Parece, sabe, que as pessoas que gostam da pintura do Sargent, mas não sabem o porquê ela é boa. Falam, nossa, que pintura linda, vou fazer uma foto parecida. Mas não entendeu o que faz dela boa. E o que faz dela boa, essa pintura, foi isso que a gente conversou até agora, né? São todos esses elementos juntos, né? Não é só um ou outro, são todos esses elementos da composição juntos que fazem, mais aqueles outros elementos também que a gente já falou em outros quadros analisando o estilo do Sargent, a questão da pincelada, a questão da elegância das figuras, tudo isso. Mas o cara parece que não entendeu, né? E aí o cara faz uma foto como essa, onde todas as qualidades que a gente viu foram perdidas na foto. Ele botou ali as figuras parecidas, mas ele perdeu todas as qualidades que tinham no quadro. Isso me lembra um pouco essa coisa que o pessoal faz quando chega Dia da Criança, que você pega uma foto quando você era bebezinho ou com poucos anos de idade e refaz a foto. Muita gente faz essa brincadeira, né? Refaz a foto agora velho, mas na mesma pose, com as roupas e tal. É engraçadinho, pessoal. Teus amigos acham graça e tudo, mas é só isso, é só uma gracinha. E essa foto do Cecil Benton, sinceramente, eu acho que fica nesse nível, né? Nesse universo aí. Começa pelo enquadramento. Você vê, a gente acabou de falar do enquadramento, que dá aquela grandiosidade e tudo, né? Depois tem esse quadro atrás aí. Olha como o quadro bateu uma luz que refletiu da foto, né? Esse quadro da mãe, que nem é o da mãe aí no caso da fotografia do Cecil Benton, né? Mas olha como ele brilha, ele ficou brilhando, 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 então ele briga por atenção, né? Você não tem um ponto focal definido, tua vista fica zanzando, quer dizer, na realidade até tem o ponto focal é a mão da fulana que está aí no meio, porque ele deixou a mão dela solta, ao contrário do que o Sargent fez, que ele incorporou a mão ao vestido da Mary lá atrás, para formar aquele arco que dirige a nossa atenção para o rosto. Não, ele deixou a mão dela meio solta ali, como se ela fosse dar um tchauzinho. Então a tua atenção vai para aquela mão dando um tchauzinho, que é meio esquisito, totalmente sem propósito. Falta unidade nessa foto. Tem 1000 elementos brigando por atenção. Enfim, a opinião é um desastre, né? E que só confirma realmente as qualidades do quadro, né? Veja que ele usou os mesmos elementos, ele tinha o modelo do quadro, ele tinha modelos lindas e mesmo assim ele não conseguiu fazer uma coisa legal. A prova de como é importante você ter conhecimento dos princípios da composição e saber usar. Quer dizer, o Cecil Benton tem fotos interessantes dele, fotos legais e tudo, mas essa definitivamente não é uma delas. E agora, para encerrar mesmo, só como bônus, eu tenho umas imagens aí muito boas de closes desse quadro. A gente não vai mais ficar falando de pincelada,
do Sargent, de técnica de pincelado do Sargent, que a gente já falou bastante sobre isso no outro vídeo. Mas eu só mostrar umas imagens de closes para a gente ver as pinceladas dele, que eu acho judiação também fazer esse vídeo sobre esse quadro e não mostrar isso, que tem uns closes que dá para a gente ver bem de perto esse quadro, dá para ver até a textura da tela, dá para ver bem as massas, como ele joga a tinta mais diluída nas cores mais escuras e depois vai vindo com essas massas de tinta mais clara, né? E a pincelada maravilhosa sempre dele, né? Olha a simplicidade com que ele resolve essas flores. É uma coisa de bizarra maestria do sujeito, né? Olha esse trecho também do quadro da mão da Pamela, é incrível, é pouquíssima coisa, meia dúzia de pinceladas para resolver as coisas. Você olha de longe o quadro e você acha que é uma coisa super trabalhada e você vai ver de perto, é um toquinho aqui, um toquinho ali, um toquinho ali. Enfim, aqui eu vou encerrar, espero que você tenha gostado do vídeo. Se assistiu até aqui, deve ter gostado, espero, né? E se gostou, inscreva-se para ver os próximos vídeos e, por favor, divulgue também para outras pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de tema, tá? Muito obrigado.